senhor. Não, patrão. Não deixe ela ir. Está me dizendo o que eu devo fazer? Estou. E se for inteligente, vai obedecer. Tenha calma, Buena. Darei a você mais uma chance. Venha comigo. Ou vocês dois morrerão aqui mesmo. Não! Não quis se casar comigo, um vaqueiro, para casar com um criado contratado. Abaixa a faca. O que ele pode te oferecer? Pobreza? Escravidão? Eu tenho muito mais a te dar. Larga a faca, senhor. Se deseja viver. Não, Lázaro, não! Para trás! Ou mata o senhor Yorba. Yorba! Onde está o Ronaldo? Tenho certeza que ele está bem. Se acalme, ele vai voltar para você. No, it was Lazeo. Don Tomas has tried to help me. I will kill him. I am afraid... Zorro chegou na sua frente. Agora lembre-se, isto não muda nada. Ainda é meu contratado por mais 2 anos. Eu não me importo em ser seu criado, Sr. Yorba. Desde que eu me case com ela. Obrigado, senhor. Ele fica com os senhores. Cavalo subindo a montanha, vem chegando então o Zorro. Por onde passar a justiça fará, deixando a marca do Zorro. Zorro, a espada não falhará. Zorro, ajuda quem precisar.
O dinheiro do imposto para o sargento. O imposto dos La Vega. Viu o tamanho daquela bolsa? $1.500. A quantia exata, Dom Diego. Obrigado. De nada, sargento. Oh, obrigado, pequenino. Obrigado. Oh, pequenino, você me tornou um ladrão. Sargento, por falar em ladrões, o senhor acha que seria possível vermos a famosa caixa de ferro, aquela que qualquer ladrão gostaria de roubar? Claro, Dom Diego. Está com Sálvio, o ferreiro. Gostaria de ver agora? Claro. Eugênio, aonde você está indo? Fim do dia. Não é resposta. Quero saber aonde está indo. Eu vou para casa trocar de roupa. Vai à taverna encontrar aquela mulher, não vai? E se eu for? Ela não é para você. Papai, eu não quero falar sobre isso. E o senhor não sabe nada sobre ela. Gostaria de saber? Você é um menino, ela já é adulta. O que ela viu em você? Ela se importa comigo. É difícil aceitar que alguém goste de mim? Nós temos visitas. Conversaremos depois. Fique aqui e se comporte. Está claro? Está. Sálvio! Boa tarde, Dom Diego. Em que posso ajudá-lo? Sálvio, Dom Diego deseja ver a caixa de ferro. É claro, Dom Diego. É pra já. Por aqui, por favor. Eugênio. Isto? Espere até ver, Dom Diego. Abra, por favor, Dom Diego. Chamam essa coisa de caixa de ferro? E que nome melhor? Ela pesa mais de 500 quilos. Nisso eu acredito, sargento. Estas paredes têm 2 polegadas. Elas são bastante espessas, o suficiente para ninguém quebrar. Estou muito impressionado com isto. Vou escrever para o governador. Direi a ele como o senhor seguiu as instruções. Obrigado, Dom Diego. Foi sábio quem fez. Ah, mas a supervisão foi sua. Ah, isso é verdade. Sálvio, você é o único ferreiro na Califórnia que poderia ter feito isso. Deve estar orgulhoso. Eugênio, meu filho, trabalhou comigo nela. Deve se orgulhar dele também. Sim. Eu penso no dinheiro que será salvo com isso. Não concorda, Dom Diego? E não terei que desguarnecer o forte mandando uma escolta de soldados. Eu acho que só ao verem isto, os bandidos se assustarão. A propósito, como é trancado? É com isso que eu fecho a caixa, Dom Diego. É, parece que assim o problema fica resolvido. Oh, é claro, é claro. Eu já bati com o martelo e não fiz nenhum arranhão. Ora, esta chave é impressionante.
Sim, Dom Diego. Eu vou mandar a chave para o governador em Monterrey. Então, quando ela estiver em segurança com o governador, mandaremos a caixa. Excelente ideia, sargento. Com a caixa trancada, só quem pode abrir é o governador. Exatamente, Dom Diego. Pode me dar a chave. Eu ia mandá-la na carruagem amanhã, mas já que a coleta de impostos está quase terminada, acho que mandarei o mensageiro esta noite. Está ansioso para se livrar desse dinheiro, não é? Sim, Dom Diego, é uma grande responsabilidade. Aqui está, sargento. Pode ficar com cadeado também. Ora, Salvio, assim que eu receber a mensagem do governador, eu mandarei alguns dos meus soldados tirarem a caixa da praça. Estará pronta. Oh. Eu só quero que me avise quando for mandá-la. Quero cuidar da cerimônia. É claro, Dom Diego. Cerimônia? Que cerimônia? Bom, o senhor vai fazer um discurso, não vai? Um discurso? E por que não? Ora, talvez um pequenino, né? Mais uma vez, Salvio, a caixa é uma excelente obra de arte. Obrigado, Dom Diego. Vai sair? Se me permite, eu tenho um compromisso. Eugênio, fique longe dela. Encontre uma mulher de sua idade antes que aconteça alguma coisa. Boa noite, papai. Não precisa me esperar. O jovem ferreiro está atrasado hoje. Ele vai chegar. Eu acho bom. A chave segue amanhã. É a nossa última chance de traçar o plano. Eu sei disso. Ah, aí vem ele. Moneta. Está atrasado. Eu sei. Tive um probleminha. Eu não me importo em esperar. Ótimo. Eu não posso levá-la para ver a fechadura. Qual é o problema? Não tem permissão de entrar lá sem o seu pai? Claro que tenho. É que a chave vai ser enviada e o sargento Garcia ficou com a fechadura. Então outro dia, talvez. Traga mais vinho para mim. Se assim quer. O que vamos fazer? Não sei. Perdemos a chave. Eu vou pensar. Esse foi o último. Caros cidadãos, vocês viram o dinheiro de seus impostos serem colocados nesta caixa. E saibam que a chave que abre esta caixa está segura nas mãos do governador de Monterrey. É a única chave. E agora, no momento que eu fechar a caixa...
Bom trabalho, Salve. Para o senhor, sargento. Não, por favor, Salve. Eu não confio em mim mesmo. Você e Eugênio são os únicos aqui que poderiam ter aberto esta fechadura. Fizemos isso, sargento. Eu acho que vocês deviam ter a honra de colocá-la na caixa. É uma boa ideia, sargento. Sim. Sim. Atenção! Atenção todos, escutem. Salve vai pôr a fechadura na caixa. Vá comigo. Nos encontraremos depois. Conseguiu? Não. Era a nossa única chance. Pegue os cavalos, iremos na frente dessa caixa. Por quê? Não interessa. Não sei por que não pensamos nisso antes. Não precisamos da chave. Temos quem possa fazer outra para nós. Pronto. Muito bem. Obrigado. Vamos em frente. Graças a Deus, tudo terminou. Sargento, que tal um copo de vinho? Oh, excelente ideia, obrigado. Não gostariam de vir conosco? Obrigado, Dom Diego. Venha, filho. Olá, Moneta. Boa tarde, Eugênio. Eu vi tudo que você fez. O cuidado que teve com a chave. Estou orgulhosa de você. Não está zangada comigo? Zangada? Você ficou estranha ontem à noite? Ao contrário. Eu esperava que me levasse para passear no campo hoje à noite.
Nunca tiraremos a caixa de lá. Teremos que abri-la onde está. Vamos. Esse ferro ainda não está quente? O que acha, Ferreiro? Ele fez uma pergunta, responda. Eu não posso abrir a fechadura, estão perdendo seu tempo. Eu já disse que não sei abrir. Eu vi você, a praça inteira viu. Vocês viram meu pai, eu não fiz nada. Há semanas eu escuto você falar que é um grande ferreiro. Você pode fazer tudo que seu pai pode, melhor. Sim, eu estava tentando impressioná-la. Mentira. Bem que meu pai disse que eu estava sendo um idiota. Eu não sou um bom ferreiro. Não temos muito tempo. Quando descobrirem que a caixa não chegou, eles... Eu sei. Teremos que trazer o pai dele. Meu pai também vai ser enganado como eu fui? Com certeza. Vou levá-la a um passeio noturno, como a senhorita fez comigo. Espere. Não precisamos dele. Podemos precisar. Crispim, amarre o ferreiro. Vou a Los Angeles buscar Salve. Será que ele vem? Ele vem. Eu direi a ele que um dos seus amigos precisa de ajuda. Sabe de uma coisa? Um dos amigos dele precisa. Que noite linda, hein? Finalmente posso dormir. Tem tido problemas para dormir? Oh, sei, Dom Diego. Com todo aquele dinheiro por aqui, mas agora ele está viajando em segurança. É verdade, sargento. Boa noite. Boa noite, Dom Diego. Para você também. Salve. Ah, outro homem. Foi ele que tentou roubar a chave? Olha, isso é muito estranho. O homem que fez a chave e o que tentou roubar saindo da cidade juntos. Vamos investigar isso. Pare com isso! Deixem ele em paz! E então, agora vai abrir a caixa? Nunca. Ladrão. Ele é um osso duro, não é? É. Mas vamos ver até quando. Não! Eu sou um ferreiro, senhor. Já me queimei antes. É, você sim. Será que ele também? Seu filho é um jovem muito bonito. Por enquanto. Não toque nele, por favor! Então, vai abrir? Sim. Já melhorou. Pai, não faça a chave. Deixe eles fazerem o que quiserem comigo. Eles vão nos matar mesmo. Não abra a fechadura. Ouviu o que meu filho disse. Vamos ver o que ele diz quando provar isto.
Não! Tom, segura. Senhor Zorro, meu filho. Eu estou aqui, pai. Fique junto aos seus amigos, senhorita. Vocês dois não precisam mais de mim. Não, senhor. Podemos cuidar dos ladrões e devolver o dinheiro. Claro, meu filho. Quem trabalha com o pai pode fazer muitas coisas. Adeus, amigos. Adeus! Eis um cavalo subindo a montanha, vem chegando então o Zorro. Por onde passar a justiça fará, deixando a marca do Zorro. Zorro, a estrada não falhará. Zorro, ajuda quem precisar. Los Angeles, Califórnia Espanhola. Um Homem Alegre. Distribuição Mega Filmes. Versão brasileira. Herbert Richards. We ride all day in the saddle, we're constantly in the battle, till we're only skin and bones as you can see. See! But when the battle's over and the enemies take flight, the tired lancer wends his weary way to the cheerful village tavern where the soldier's heart is light as he opens a bottle of sherry or Tokay. Tokay? Olé! Viva el vino, the friend of the soldier. Viva el vino, the faithful friend of man. Your dog may bite you, your horse may kick you, but you can count on el vino, yes you can. Viva el vino, the friend of the soldier. Viva el vino, the faithful friend of man. Your dog may bite, your horse may kick, your wife may leave you, children grieve you. Viva el vino, the faithful friend of man.
O vinho! É dura a vida de um soldado, não é, sargento? É dura mesmo. Devia aprender a relaxar mais, sargento. Essas horas na cela estão começando a destruir o senhor. Só pele e osso. Eu monto quando tenho que montar, quando há algum problema, alguma coisa a perseguir. Ou fugir quando o Zorro vai atrás do senhor. Já chega, cabo. Ainda tem a recompensa de 2.000 pesos pela captura do Zorro. Não é uma razão para montar? Pode me pagar tudo o que deve. Você não compreende. Quando tem problemas, estou ocupado. Eu não tenho tempo para ir atrás do Zorro. Mas quando não tem problemas como agora, então não tem Zorro. E como é que eu posso ir atrás dele assim? Ah, isso é que é um problema, não é, sargento? Que é isso? A carruagem de Santa Bárbara? Tão cedo? Está sozinho, senhor? É óbvio que não. Isto é, não tem mais passageiros na carruagem? Ninguém que eu tenha visto. Agora, se me derem licença... Um momento. Dança divinamente, sargento, mas se não se importa, continuaremos outra hora, sim? Eu sou o sargento Demétrio Lopes Garcia, comandante provisório do povoado de Los Angeles. Quero ver seus documentos e sua bagagem. Não há outra distração aqui, além de bisbilhotar a bagagem dos visitantes? Seu nome, senhor? Estevão de la Cruz. De onde é? Portreiro de Santiago, Barcelona. Barcelona? Fica na Espanha. Sim, eu sei. Posso saber, senhor, o que o traz aqui a Los Angeles? Eu vim em busca de minha fortuna. Eu soube que este é um país de muitas oportunidades. Não é que não confio no senhor, sargento. É mera precaução de um homem muito cauteloso. Eu devo ver o que tem neste saquinho, senhor. Sim? Agora, sargento, se não tiver mais perguntas, por favor, foi uma viagem muito longa. Quero inspecionar sua bagagem. Vão em frente, sargento, cabo. Enquanto isso, convido todos os outros para beberem comigo na taverna. É muito dura a vida de um soldado, não é, sargento? Vamos, cabo, vamos depressa. É isso. Continuem, continuem. Nos divertimos um pouco, sargento, até o senhor terminar o seu trabalho. Acho que já fez tudo. Sei. Nunca vi um homem com tanta bagagem. Que dia mais quente. E é um trabalho que dá sede fiscalizar bagagem. Eu tenho algumas perguntas a fazer, sargento. Por exemplo? Sente-se. Senhores, não, obrigado. Agora não. Não. Sargento, eu vou precisar de um lugar para ficar aqui em Los Angeles. Tem alguma sugestão? Esta é a única pousada, senhor. Já pediu um quarto? Aqui na pousada? Nem pensar. Seria ruim para minha bagagem. É verdade.
Não, eu preciso de uma fazenda com criados. O senhor conhece ótimas fazendas nesta região, não conhece? Mas nenhuma aluga quarto, senhor de la Cruz. Eu não pretendo alugar um quarto. Eu preciso da fazenda inteira. Agora, em Santa Bárbara e em Monterrey, eu soube que a fazenda de La Vega é uma das melhores. Dizem que é a melhor da Califórnia, mas acho que eles não pretendem vender. Nem eu pretendo comprá-la. Eu simplesmente a assumirei. Poderia me escoltar até lá? Assumi-la? Eu acho que Dom Alejandro e Dom Diego não vão gostar disso. O que eu peço é que me escoltem, me protejam. Depois de mostrar publicamente minhas joias, estou me arriscando muito. Um momento, por favor, senhor. As bebidas, senhor, tudo o que pediu, não é? O senhor disse que ia pagar a conta, não foi? Ah, sim, é claro. O senhor é um homem esportivo, não? Jogaremos na moeda, um dobro ou nada. O senhor escolhe. Eu escolho a coroa? Que pena, deve ser meu dia de sorte. Um momento, por favor, senhor. Eu não vi muito bem. Eu nunca vi uma moeda assim. Qual dos lados é a cara? Como eu posso dizer qual é a cara? Por Deus, pensei que qualquer garotinho pudesse dizer qual é a cara de uma moeda espanhola. Me perdoe, senhor. Eu não sou tão burro assim, mas nós estamos muito isolados de lá, muito distantes do outro mundo. Ah, não pense nisso. Isso é que é um homem bom. Muito generoso também. Sim. Que atrocidade! Sargento, me ajude a virar esta mesa. Eu quero movê-la para lá. A sim? mesa? É, por favor. Vamos, rápido, rápido. Peguem. Que falta de gosto. A sala estava tão deselegante. Assim está melhor. Sargento, eu acho que esse lugar é adequado. Pelo menos enquanto eu ficar em Los Angeles. Obrigado pela ajuda. Eu acabei de falar com os criados. Eles esperam que Dom Alejandro e Dom Diego voltem a qualquer momento. Por favor, senhor, vá embora antes que alguém seja morto. Eu não pensei em matar ninguém. Eu só quero botá-los para fora. Eu posso até... Sim, eu posso até permitir que levem alguns objetos pessoais. Dom Alejandro pode pensar diferente. Ele pode não gostar. O senhor não conhece Dom Alejandro. Quando ele fica furioso, é capaz de tudo. Parece que eu estou prestes a ter esse prazer. Tio Estevam! Diego, meu rapaz! Mas o que faz na Califórnia? Por que não nos avisou que viria? Podia ter dito que era um parente. Eu não teria me preocupado quando Dom Alejandro chegou. É claro, as pessoas têm que avisar quando chegam parentes. Eu peço desculpas, sargento. Para mostrar que não há ressentimento, eu convido o senhor e o cabo para a festa desta noite. Festa? Que festa é essa? A festa que darão para mim, para comemorar a minha chegada, para me apresentar a seus amigos.
Não me digam que tinham outra festa programada para hoje. Não, Estevão. Não há outra festa. Só há uma. Bem-vindo à nossa fazenda. Quando voltar ao povoado, peça ao cocheiro para vir também. Ele ficará melhor acomodado. E o taverneiro também. E todas as pessoas que conheci na taverna nessa tarde. Quanto mais alegria, melhor. Eu sempre digo isso. Tio Estevão não muda mesmo, não é? Eu duvido que um dia ele mude. Diego, sua mãe foi uma mulher maravilhosa. Mas o resto da família... Diego, meu rapaz, não devia ficar parado desse jeito. Tome. Jovens damas e jovens rapazes devem dançar juntos. Vão em frente. Dona Estevão. Obrigado, sargento. Saúde. 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 Obrigado. O senhor tem uma bela filha, Dom Marcos. E uma esplêndida dançarina. Obrigado. E o senhor dança muito bem, eu reparei. Para um homem de sua idade. Senhor, eu não me considero um homem tão idoso assim. Ora, eu não quis ofender. O senhor disse que tinha algo para me mostrar. Quero me desculpar. Não. Eu quero falar com você. É urgente. Dá licença. É claro, Dom Alejandro. Obrigado. Com licença. Me dá honra. Vem cá. O que aconteceu? É o Estevão. Está levando nossos amigos para dentro um por um e mostrando joias que ele trouxe da Espanha. E receio que esteja tentando vender as joias e que elas não sejam genuínas. O senhor não acha que o tio Estevão nos deixaria numa situação difícil? Exatamente. Nós teríamos que devolver a todos o dinheiro que pagaram e não teríamos mais paz de espírito. Bernardo, quero que faça um favor. Sabe aquele saquinho de joias do meu tio? Você tem que tirá-lo dele. Não tem problema, apenas pegue. E volte correndo com as joias antes que ele descubra. Por favor, Dom Marcos, eu não quero ser inflexível, mas não foi por isso que eu lhe mostrei as joias. Eu não sei se podia ter vindo à festa com elas. Nenhuma delas. Mas o senhor voltará para a Espanha? Pode comprar outras. Pelo menos pode vender um diamante que eu gostei para minha filha. É a pedra mais bonita que eu já vi. Então talvez possa compreender minha relutância em vendê-la. Suponho que uma oferta de 1.500 pesos poderia ajudá-lo a mudar de ideia. 1.500 pesos? Bem, cuidado. Está tudo bem, eu não vou bater em você. Ele não pode ouvi-lo.
Sinceramente, não, Marcos, eu tenho que ser honesto com o senhor. Eu não creio que o diamante vale 1.500 pesos, não no mercado como a Espanha. Eu não estou discutindo quanto vale neste mercado. Eu estou discutindo quanto vale para mim aqui, na Califórnia. Conseguiu? Muito bem, Bernardo. Onde é que está? Ora, mas o que será que aconteceu? Diego, conhece bem esse criado surdo-mudo? Muito bem, ele está comigo há anos. Por